Bom dia, boa tarde e boa noite, sétimo ano. Estamos dando aí continuidade ao estudo do capítulo 8, que vai falar sobre proporções e transformações de figuras. Na nossa última videoaula, nós falamos aí sobre razões. Dando aí continuidade a este assunto, estudaremos na videoaula de hoje proporção. Iremos nesta videoaula aprender a diferenciar proporções, Iremos aprender a verificar se a situação que está sendo proposta realmente determina a proporção. Vamos ver aí de que forma, quais cálculos serão necessários para realmente verificarmos se a situação proposta formará uma proporção ou não. Lembrando que nós estamos aí utilizando em nossas videoaulas o módulo 3. Então, turma, como matemática é cotidiano, vamos aí ver uma determinada situação para introduzirmos então o assunto da videoaula de hoje. Lembrando que o assunto da videoaula de hoje é proporções. Então, vamos nós. Para a apresentação de um show musical, há um espaço dividido em dois locais para a acomodação do público. Ao realizar a contagem da quantidade de ingressos que seriam postos à venda, o produtor do show chegou aos seguintes valores. Ingressos pista. Acomodar no máximo 440 pessoas em um espaço com 110 metros quadrados de área. E o ingresso premium, acomodar no máximo 132 pessoas em um espaço com 33 metros quadrados de área. Opa! Isso aí lembra muito o que nós vimos na videoaula anterior, chamado aí, uma razão especial chamada densidade demográfica. Eu tenho a quantidade de pessoas e quero aí acomodar essa quantidade máxima em uma determinada área. Então, turma, olha só como é que essa densidade demográfica será calculada. Ao calcularmos a razão entre a quantidade de pessoas pela área do espaço destinado à acomodação do público, o produtor chegou à seguinte conclusão. Lembrando que essa razão aí, turma, ela é chamada de densidade demográfica. Então, turma, como toda razão representa uma divisão, 440 dividido por 110, nós teremos aí como resultado 4, ou 4 sobre 1. Então, só para facilitar aqui, eu corto esse 0, 44 dividido por 11, 4. Ou seja, a cada 1 metro quadrado, nós teremos 4 pessoas. Agora, vamos ver a razão entre o espaço aí premium. 132 dividido por 33, nós também teremos aí como resultado dessa divisão 4. Ou seja, nós também teremos aí 4 pessoas por metro quadrado. Então, nós observamos claramente que as razões 440 está para 110 e 132 está para 33 são iguais, pois, ao simplificá-las, obtemos aí como resultado 4. Assim, dizemos que essas razões formam uma proporção e escrevemos da seguinte forma. Cuidado aí com a leitura, tá bom, turma? Então, olha só. Nós lemos as proporções da seguinte forma. 440 está para 110, assim como 132 está para 33. E aí, o que nós já podemos concluir em relação à proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões.
aqui, turma, nós teremos aí outras situações nas quais nós temos proporções. 3 está para 2, assim como 12 está para 8. 1 está para 15, assim como 8 está para 120. 85 está para 24, assim como 170 está para 48. E 13 está para 19, assim como 26 está para 38. Aí vem a pergunta: será que toda igualdade apresentada entre duas razões realmente estará formando uma proporção? Será que há uma forma, há um método, há um cálculo para determinarmos se a igualdade que está sendo representada realmente formam uma proporção? A gente vai observar isso, turma, nos próximos slides. Fiquem atentos. Então, vamos só recapitular o que foi explicado. Temos uma proporção quando duas razões são iguais. Assim, se a razão entre A e B, onde B é obrigatoriamente diferente de zero, for igual à razão entre C e D, onde D obrigatoriamente é diferente de zero, dizemos que A está para B, assim como C está para D, forma uma proporção. E aí, turma, vamos aqui aos termos de uma proporção. Olha só, em uma proporção, o primeiro e o último termo, ou seja, A e D aqui no caso, vão ser chamados de extremos. E B e C vão ser chamados de meios, certo? Então, A e D, primeiro e último termo, vão ser chamados de extremos. B e C, segundo e terceiro termos, vão ser chamados de meios. Recapitulando, turma, em uma proporção, certo? Os valores que estão aqui nos nossos denominadores não podem ser iguais a zero, ok? E aí vem a pergunta, mas por que B e D não podem ser iguais a zero? Lembre-se que razões representam divisões e não há divisão por zero, ok? Então fiquem bem atentos a isso. Então, só mais uma vez frisando, A e D vão ser chamados de extremos, B e C vão ser chamados de meios. Ah, professor, por que eu tenho que saber aí o nome dos termos de uma proporção? Pelo seguinte fato, de olho aí no nosso próximo slide. Por conta, turma, da nossa propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, turma: em toda proporção, o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se A está para B, assim como C está para D, com B e D diferente de zeros, formam uma proporção, então A vezes D é igual a B vezes C. Vamos tomar como exemplo a seguinte proporção. 4 está para 12, assim como 1 está para 3. Observe que quem são os nossos extremos? 4 e 3. Quem são os meios? 12 e 1. Então, observem, turma, que a multiplicação dos extremos, ou seja, 4 vezes 3, é igual a 12. A mesma coisa aconteceu com o produto dos meios. 12 vezes 1 também é igual a 12. Então, turma, como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, dizemos nesse caso aí que as razões 4 está para 12 e 1 está para 3 formam nesta ordem uma proporção. E aí, por que eu falei nesta ordem? Porque se for alterado, turma, nós podemos aí desfazer as proporções, mas isso aí é assunto para as próximas videoaulas, ok? Então, a ordem é muito importante, como nós já vimos anteriormente nas razões. E aí, turma?
Voltando aí ao nosso exemplo anterior, temos aí 4 proporções. Para termos certeza se essas 4 igualdades realmente estão formando proporções, vamos aí aplicar a propriedade fundamental das proporções em uma delas. Eu escolhi a proporção 1 está para 15, assim como 8 está para 120. Então, vamos observar. Vou multiplicar os meus extremos, que são 1 e 120. 1 vezes 120 é igual a 120. Agora, eu vou multiplicar os meus meios, que são 15 e 8. 15 vezes 8 também é igual a 120. Então, turma, neste caso, com certeza, a igualdade é uma proporção, certo? O mesmo vocês podem aplicar nas outras 3, ok? Chegamos ao final de mais um videoaula. Videoaulazinha essa hoje que foi um pouco mais curta, mas nós temos que frisar a qualidade das nossas videoaulas e não a quantidade de conteúdo que está sendo jogado nessas videoaulas, ok, turma? Então, sobre o assunto de hoje, página 143 do nosso módulo 3. Estudem, revisem e nas nossas aulas ao vivo, aproveitem para tirar as dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.